não é da noite para o dia, as pessoas vão ter que ter percepções, às vezes nós vamos ter experiências ruins, no sentido de não obedecer o testemunho e descobrir, cara, que vacilo. Né? Eu lembro de uma ocasião que eu fui pregar em Fortaleza e levei a família comigo, eu ficava, essa questão das viagens, tentava não ficar tempo demais longe. Então, quando era sexta, sábado, domingo, às vezes dava para eles faltarem na aula sexta ou viajar depois, me acompanharem. Só que assim, eu fiz um esforço, passagem cara, né? E aí a minha esposa falou assim, mas eu tenho que voltar no domingo. Eu falei, amor, dá tempo vocês voltar segunda cedo e eles ainda, né, não ter problema com a aula. Ela falou, não, mas eu tenho uma aula de inglês na segunda de manhã, quem não quer perder sou eu. Eu falei, estou fazendo esforço enorme. Ela falou, não quero ficar sem. Ok. Comprei a passagem, queria que tivesse ficado um pouquinho mais de tempo. Quando ela chegou domingo à noite em casa, e eu depois do culto onde eu estava pregando, manda mensagem, chegou bem, está tudo bem e tal. Ela falou assim para mim, estou sentindo de Deus que não é para eu ir na aula de inglês amanhã. Eu falei, mas você vai. Você não me fez comprar essas passagens. Tá? Em vez de parar para ouvi-la, né? E eu falei, aí de você se não for. Né? E botei pressão. Ela acordou de manhã, aquele negócio, não vá. Na hora de sair ainda... deixa as suas coisas. Ela pegou, deixou o celular, mas levou a carteira. Pai, 7 horas da manhã de uma segunda, 2 ladrões entram na escola de inglês, roubaram todo mundo, trancaram todo mundo no banheiro. Foi uma complicação. Ainda bem que, pelo menos, o celular ela tinha deixado. Então, assim, o que era esse negócio? Não vai. Ou não quer obedecer e vai, pelo menos deixa suas coisas. É Deus tentando proteger. Só que, assim, a gente não para pensar que pode ser tão simples. Depois que você conta a história, todo mundo fala, uau! Mas eu falo, espetacular é só o resultado. O processo é simples. Então, assim, se as pessoas aprenderem a se familiarizar com isso, vai fazer muita diferença. Eu, normalmente, quando falo sobre a liderança do Espírito Santo, eu preciso de 2, 3 horas para um ensino bíblico fundamentado. Mas eu acho que aqui a gente está conseguindo resumir bem um processo. Todo mundo pode viver esse nível de experiência. Né? É lógico, quanto mais a gente amadurece, vai tendo as experiências, você aprende. Um dia eu entrei no escritório de casa. O escritório de casa era aquele que a gente não... Eu, particularmente, na época, não trabalhava. Hoje faço mais. Mas era mais para guardar livro e documento. Entrei para pegar algum documento, nem me lembro o quê. Na hora que eu entrei, me veio um impulso. Liga para fulano, um pastor amigo meu. Nós, os homens, não temos o poder de sociabilidade que as mulheres têm. Primeira coisa que a gente pensa, ligar para quê? Você tem que ter motivo, você otimiza tudo. Né? Eu falei, não tem nada para falar com ele. Mas aquilo dentro de mim liga. Eu falei, deve ser Deus, porque eu não quero ligar. Peguei e liguei, mas sem nem saber porque eu estou ligando. Ele atende do outro lado. Cara, que surpresa. Eu falei assim, eu estou tão surpreso, que surpresa receber sua ligação. Eu falei, estou tão surpreso quanto você, porque eu não sabia nem o que falar. Aí, de repente, me veio aquele testemunho interior. Pergunta se ele acabou de orar por uma provisão desse valor. Eu falei, por acaso você estava orando, pedindo a Deus um milagre de provisão, orando por esse valor? Primeiro um silêncio. Depois uma voz emocionada responde, eu tinha acabado de orar quando o telefone tocou. Primeira coisa que eu pensei, Deus está me usando para dizer que eu ouvi a oração dele, que é para ele confiar. Aí aquele testemunho interior de novo, pega a conta dele e transfere. A primeira coisa que eu pensei, o que eu tenho a ver com isso? Pediu para você, não para mim. Já aconteceu comigo. Né? Aí eu fico assim, mas eu falei, cara, do mesmo jeito que era para ligar, que eu não sabia que ele orou pelo valor, e tudo até agora bateu, vamos levar isso até o fim. Eu falei, me passa o número de conta que eu vou te transferir. Aí ele do outro lado pergunta, o que é que você tem a ver com isso? Eu falei, estava pensando a mesma coisa. Aí eu falei, eu tinha como saber o que você orou, por quanto você orou e te ligar na hora certa? Ele falou, não. Eu falei, a mesma voz que me deu as outras informações, mandou eu pedir seu número de conta. Você vai me brigar com ela? Ele, anota aí. Né? Até um dia eu estava contando isso em público, um gritou, liga para mim. Aí eu peguei a bola quicando, falei, vai orar primeiro. Né? Mas assim, a gente pode ser instrumento de Deus na vida de outros, outros serão na nossa. Mas vê essa dinâmica de, cara, qual a probabilidade de você dar um chute do nada, acertar o timing, a quantidade. Gente, não existe, né? Uma probabilidade estatística de você viver isso quase todo dia. Né? Não vou dizer que é todo dia, mas quase todo dia eu tenho, né, algumas questões dentro de mim. Então, um dia eu estava no aeroporto de Congonhas, um casal me viu tomando café na frente do portão de embarque, parou para me cumprimentar. Pastor, a gente assiste seus vídeos, é muito abençoado, não queremos te atrapalhar, só dá um oi, tal. Muito obrigado, Deus abençoe. Quando eu for sair, eu falei, só um instante. Eu falei, vocês têm filhos? Eu fiz a pergunta, os dois baixaram a cabeça, assim, já com cara de triste. Não, pastor, a gente não tem. Faz 18 anos que a gente tentou de tudo o que podia, desde o natural, oração, o espiritual. E, honestamente, nesse mês a gente decidiu
encerrar o sonho, se Deus não fez, Deus seja louvado, mas desistimos. Eu olhei para eles e falei, esperaram 18 anos, não dá para tentar mais uma? Eles ficaram me olhando. Eu falei, eu senti de Deus de orar por vocês. Então só vou pedir uma coisa. Quando vocês voltar para casa, tente uma vez. E o tente não é os métodos de ajuda à ciência. Tente uma vez, vocês dois. Se não acontecer nada, vocês podem desistir. 2 anos depois, esquecido, ocorrido, que essas coisas acontecem muito, estou pregando no Rio Grande do Sul, um casal me aborda, pastor, querendo te apresentar a Zoe, né, a nossa filha, a menina milagre. Poxa, glória a Deus. Eles, o senhor não está lembrando de nós? Eu falei, gente, desculpa, é muita gente em tanto lugar. E eles me contam, quando contaram a história, eu lembrava daquilo, mas não tinha. Eles disseram, a gente resolveu tentar uma última vez, e o milagre aconteceu. Então, assim, cara, qual a chance de algo que nem a ciência conseguiu arrumar em 18 anos? Você tem um impulso, fala aquilo, a intervenção... Então, eu estou assistindo isso há muito tempo. Um dia eu estava conversando com um ateu. Não, Deus para mim não existe. Eu falei, olha, deixa eu te contar algumas experiências da minha família. Desde livramento, provisão, cura. Quando eu terminei, ele falou, no seu lugar até eu acreditava. Tipo assim, cara, como que vive isso? Mas as pessoas às vezes acham, não, é porque ele é pastor, é um homem escolhido, né? Lá atrás eu falava assim, isso não é para os meros mortais como nós, é um equívoco, está ao alcance de todo mundo. A gente, se for instruído sobre a simplicidade do processo e aprender a praticar, a gente vai começar a viver as mesmas experiências. É, porque o Espírito de Deus foi dado a todos que são filhos de Deus, ou seja, qualquer um pode ter essas experiências, né? A pessoa não precisa de um título para isso. Isso é importante explicar. Porque tem gente que fala assim, então eu vou começar a servir a Deus para virar obreiro, para virar diácono, para virar pastor, para virar apóstolo. Tem gente que tem título nenhum, tendo mais experiência do que os que têm, alguns que têm. Então,